Olá, tudo bem? Você já teve a sensação de estudar muito e não aprender nada? Então é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu não sei se você me conhece, eu me chamo Jalves Nicásio e eu sou consumidor de vídeos do YouTube já há um bom tempo e agora decidi começar o meu próprio canal. Então este é o meu primeiro vídeo. Eu sou professor de informática já há um bom tempo, há quase 20 anos. E eu me considero um eterno estudante, porque eu já estudei desde a minha graduação, já fiz pós-graduação, mestrado e doutorado, tudo em informática. Então, tenho um bom tempo já estudando muitas coisas relacionadas esta área do conhecimento. E como professor também, eu tenho visto muitos alunos que têm muitas dúvidas em relação a justamente essa área, né, na questão do estudo e da aprendizagem. E essa sensação de que estuda, estuda, estuda e nunca aprende. Como essa semana, eu estou numa semana que eu estou aplicando prova com meus alunos e muitas vezes os alunos vêm tirar alguma dúvida no meio da prova, vêm perguntar alguma coisa em relação a alguma questão da prova. E pela pergunta que o aluno faz, eu percebo se aquele aluno está ou não preparado. Então, geralmente, o que eu faço é perguntar para o aluno se ele estudou. Você estudou para essa prova? E geralmente a resposta é sim, professor, eu estudei. Mas a pergunta é tão básica, tão elementar, que aparentemente ele não estudou direito. Então, a minha resposta para esse aluno geralmente é: então você não estudou direito. Então, é por isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitos dos meus alunos não entendem o que eu quero dizer quando eu digo, cara, você não estudou direito. Então, eu fiz uma pequena apresentação sobre isso. Quero mostrar aqui e compartilhar um pouco aqui com vocês. Eu chamei essa apresentação de Você Não Está Estudando Direito. E nessa apresentação eu quero mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre estudar e aprender, porque eu acho que é exatamente isso que falta, é compreender e distinguir a diferença entre estudar e aprender. Então, afinal de contas, né, qual é a diferença entre estudar e aprender? Então, aqui eu fiz um pequeno mapa relacionando esses conceitos. Então, o que é estudar? Estudar é o ato de assistir aulas, de revisar o conteúdo, de ler um material, ler um livro, de ler a apostila, por exemplo, é fazer exercícios e pesquisar informações adicionais sobre aquele conteúdo. Toda vez que eu estou fazendo uma dessas ações, eu estou estudando. Então, é natural, acho que todo mundo consegue compreender que essas ações aí são as ações do dia a dia de um estudante. Ele precisa se dedicar em assistir às aulas, em ler o material, em revisar e fazer exercícios também. Muitos alunos apenas assistem aulas, mas não querem fazer exercício. Revisam o conteúdo, mas não querem fazer exercícios também. Então, existem muitas essas situações. Enquanto que aprender ela está relacionada a um processo mais interno mesmo do ser humano. Então, aprender significa compreender aquilo que você está ouvindo, compreender aquilo que você está lendo. Em seguida, você precisa internalizar aquele conhecimento que você ouviu, que você leu, e fazer com que esse conhecimento seja aplicado na prática. Você precisa reconhecer padrões, você precisa conectar informações daquilo que você está aprendendo de novo com aquilo que você já sabe. Você precisa reutilizar esse conhecimento em diferentes contextos e tomar posse do conhecimento. Eu chamo é, essa etapa de tomar posse do conhecimento como momento ahá. É aquele momento em que você percebe que conseguiu entender, que conseguiu, eu compreendi, e fez as conexões necessárias para que aquele conteúdo fosse internalizado. O que quer dizer internalizado? Né? Que você toma posse daquele conteúdo, toma posse daquele assunto e finalmente agora você consegue falar sobre aquilo, você consegue conversar sobre aquilo de uma maneira mais natural. Então, isso é que significa aprender. Muitas vezes nós apenas estudamos, nós decoramos o conteúdo, mas não aprendemos de fato aquele conteúdo. Então, rapidamente você vai se esquecer daquele conteúdo. Então, é aquela sensação de que você pode estudar muito e ainda assim não aprender nada. Existem alguns autores que tratam sobre essa questão da aprendizagem, né, que tentam discutir
sobre aprendizagem. Eu trouxe apenas 4 autores aqui. O primeiro é o John Dewey, que ele fala sobre a educação que deve ser baseada na experiência prática e na reflexão daquilo que você fez, daquilo que você experimentou. Então não basta só você assistir uma aula do professor, mas precisa experimentar aquilo de alguma forma. Como? Fazendo exercícios, praticando de alguma maneira. Se um conteúdo pode ser praticado de maneira física, com as mãos, então isso deve ser feito. Então, esse autor, ele defendia esse tipo de educação baseada na experiência prática, no fazer. O Jean Piaget é um autor que lançou aqui os pilares sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando ele escreve os seus textos, ele fala justamente que existem fases. Em determinada etapa da vida, a criança não está pronta ainda para desenvolver alguns conteúdos, alguns conhecimentos. Então, dar um exemplo aqui do que seria isso. Então, por exemplo, você não vai pegar uma criança de 6 anos e ensinar uma equação do segundo grau para ela, né? Isso, muito possivelmente, ela não compreenderia nada daquilo que foi explicado, porque, segundo Jean Piaget, esse tipo de conhecimento que seria mais abstrato, ele é mais apropriado para uma outra etapa, uma outra fase do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Um outro autor que eu gosto muito, né, é o autor do qual eu me baseei muito a abordagem e proposição no mestrado, foi Vygotsky. Então, Vygotsky, ele falava sobre esse desenvolvimento da pessoa ser baseado na interação social, e ele criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Isso pode ser um conteúdo bem interessante para um outro vídeo, né, no futuro. E, finalmente, o David Ausubel, que ele vai falar sobre a teoria da aprendizagem significativa. Você apresentar o conteúdo de uma forma gráfica utilizando o mapa conceitual. Então, essa ideia de mapa conceitual veio justamente desse autor aqui. Além disso, né, o que mais podemos falar, né? O que todos esses autores eles estavam tentando explicar? Eles tentavam explicar essa pergunta aqui, né? Como nós aprendemos algo novo, né? Afinal de contas, como aprendemos algo novo? Então, houveram já diversas teorias sobre como nós aprendemos. E esses autores tentavam responder essa questão. Então, tentando trazer um resumo aqui de aprendizagem, eu coloquei 5 pontos, 5 tópicos de como nós aprendemos, né? Então, a primeira nós aprendemos pela exposição e pelo foco. Então, você precisa ter concentração. Esse é um ponto importante e é uma coisa que é muito debatida hoje em dia, né? Como nós podemos aumentar o nosso poder de concentração, o nosso poder de foco naquilo que você está estudando, naquilo que você está sofrendo exposição. Exposição aqui é justamente isso, é a exposição do conteúdo de alguma maneira, sendo através de vídeo, sendo através de uma aula, sendo através de uma videoaula, ou de outra forma que seja possível expor um determinado conteúdo. E essa exposição ela só funciona se a pessoa que está aprendendo está focada naquilo que está sendo exposto, senão não funciona. Então existe nessa etapa aí já existe já uma imensidão de coisas e de tópicos que podem ser explorados. Depois disso, se você é exposto a um conteúdo, mas não compreende aquele conteúdo que é exposto, então também não adianta. Então nós aprendemos pela compreensão. Então a compreensão ela começa desde o fato que você precisa compreender aquilo que está sendo falado. Por exemplo, se você não sabe falar francês e o conteúdo está sendo exposto em francês ou em outra língua, então não há compreensão, porque não há interpretação daquele conteúdo e aquele conteúdo não está chegando a ter um sentido, um significado na sua mente. Você precisa interpretar e entender aquilo que está sendo exposto. Isso é o significado de compreensão. Você precisa fazer conexões com conhecimentos anteriores. Aí já faz referência à teoria de Ausubel que eu apresentei anteriormente. Além disso, temos o que é essa conexão com conhecimentos anteriores? Só para fazer um parêntese aqui. É a ideia de que quando você é apresentado a um novo conhecimento, se aquilo não fizer conexão com aquilo que você já sabe anteriormente, se não houver um link, uma conexão, então aquele conhecimento, ele durará pouco tempo na sua memória, ou seja, ela não alcançará
não conseguirá penetrar na sua memória de longo prazo. Aliás, memória é um outro conteúdo interessante que a gente pode abordar aqui nesses vídeos que eu estou tentando fazer aqui. O outro tópico importante é a prática e a aplicação. Então, é dentro do conceito que é trazido por John Dewey, né? A questão de você praticar, de você aplicar aquele conteúdo através de exercício, através de explanação. O que é explanação? É aquela prática onde você estudou um conteúdo e agora você vai explicar aquele conteúdo para alguém ou para você mesmo, né? Que é um método chamado self-explanation, quando você explica para você mesmo. Você pode fazer também essa aprendizagem a partir de aplicação daquele novo conteúdo em projetos. Como assim projetos? Eu gostaria de fazer um jogo. Então você aplica aquele conhecimento que você acabou de estudar num jogo. Você quer fazer algum produto, quer construir alguma coisa. Então quando você aplica aquele conhecimento em projetos reais, existe uma maior probabilidade de você realmente aprender aquele novo conteúdo. E, finalmente, a revisão e a repetição espaçada, mais uma vez, tem aqui a ver com memória, onde você precisa relembrar aquela informação que você estudou de tempos em tempos para poder fixar aquele conteúdo na memória de longo prazo. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né, que já passamos aqui dos 10 minutos, eu vou parar o conteúdo por aqui. Mas se você achou interessante esse tipo de conteúdo, se você quer que eu repita esse tipo de conteúdo ou trabalhe outros tópicos relacionados a esse conteúdo, você pode me dizer aqui nos comentários, tá? E dizer, olha, eu achei legal, gostaria, professor, que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí. Então, para mim, é um prazer muito grande poder compartilhar aquilo que eu já aprendi nessa minha jornada com outras pessoas. E eu realmente aprendi muita coisa sobre educação, tanto nas minhas etapas como estudante, como professor no meu dia a dia. Eu aprendo muito observando meus alunos e a forma como esses alunos aprendem. Aliás, métodos de aprendizagem, técnicas, é um outro conteúdo que é muito interessante. Que técnicas eu posso utilizar para aumentar a minha aprendizagem, ou para melhorar a minha aprendizagem, melhor dizendo, né? Para melhorar a minha aprendizagem. Então, que técnicas eu posso utilizar? Que métodos eu posso utilizar? Então, esse é um outro conteúdo que nós podemos trazer aqui no canal. Então, vou parar por aqui, vou terminar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigado por ter ficado até agora. Até o nosso próximo vídeo.